Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para a segunda edição do nosso giro de notícias desse domingo. Vamos atualizar aí os últimos acontecimentos relacionados ao nosso gigante da colina. A gente sabe que domingo, quando não tem jogo, é um dia mais calmo, né? Mais paradão, não temos muitas notícias, mas temos atualizações aqui importantes para a sequência da temporada, como a renovação do Andrei, né? O Andrei falou sobre essa possível renovação ontem, você vai saber aqui no vídeo o que o Andrei falou, e também sobre a Taça Rio, né? Que faz parte do Campeonato Carioca, o Vasco terá que disputar, e você vai saber quem será o adversário do Vasco na semifinal da Taça Rio. Tudo isso depois da vinheta, mas antes da vinheta rodar, aquele esquema, né? Você deixa o like aí, vou dar aí 3 segundinhos para você apertar o botão do like. Deixou o like, muito obrigado, e se inscreva aqui no canal. Se você ainda não for inscrito, faça parte aqui da nossa família. Já somos mais de 136 mil vascaínos e depois da vinheta a gente começa a falar sobre o nosso gigante da colina. Tamo junto, rodou a vinheta. Então, bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e vamos naquele esquema, sem enrolação, do jeito que você gosta, direto aqui para os assuntos. Começar falando da Taça Rio. A Taça Rio virou aí um torneio de consolação do Campeonato Carioca, né? O Vasco vai ter que jogar a Taça Rio por não ter se classificado para as semifinais. A Taça Rio pega ali o 5º até o 8º do Campeonato Carioca. A Taça Rio já foi um campeonato prestigiado, né? Que dava vaga para a final do Campeonato Carioca. Em outros tempos era bacana demais ser campeão da Taça Rio, tanto que o Vasco é o maior campeão da história da Taça Rio. Mas nesse ano, com esse novo regulamento, a Taça Rio ficou ali um pouquinho desvalorizada, né? Como se fosse um torneio secundário, um torneio de consolação ali para os clubes que não passaram para as semifinais do Campeonato Carioca. O Vasco ficou em 5º no Carioca, né? Isso já está definido com os resultados de hoje. A vitória do Fluminense sobre o Madureira por 4-1 e a vitória do Nova Iguaçu 1-0 sobre o Bangu. O Vasco terminou o Campeonato Carioca, a fase de classificação, na 5ª colocação, né? A Taça Guanabara na 5ª colocação. Então o Vasco vai encarar o 8º colocado na semifinal da Taça Rio. E a tabela já está aparecendo aí para você. Neste momento, o 8º colocado é o Botafogo. Então, no momento que eu estou gravando esse vídeo, teremos Vasco e Botafogo na semifinal da Taça Rio. Porém, Botafogo entra em campo hoje às 6 horas, né? No momento que eu estou gravando esse vídeo, o jogo do Botafogo está começando, né? A bola está começando a rolar para Botafogo e Macaé. E a situação é o seguinte: se o Botafogo vencer o Macaé, o Botafogo sobe para a 7ª colocação e aí o Madureira fica em 8º e teremos Vasco e Madureira na semifinal da Taça Rio. Se o Botafogo não vencer, empate do Botafogo ou derrota do Botafogo, o Botafogo permanece na 8ª colocação e aí teremos Vasco e Botafogo na semifinal da Taça Rio. Então a conta é simples, né? Botafogo vencendo o Macaé, teremos Vasco e Madureira. Botafogo não vencendo o Macaé, teremos Vasco e Botafogo na semifinal da Taça Rio, torneio que vai servir de preparação para o Vasco aí para a sequência da temporada, né? O Vasco vai usar esses 2 jogos de semifinal e aí, caso avance para as finais da Taça Rio, mais 2 jogos, né? 4 jogos aí para se preparar para o início da Série B do Campeonato Brasileiro, que é o grande objetivo do Vasco, né, nesse ano, voltar para a primeira divisão. E ainda tem a Copa do Brasil, né, que o Vasco vai encarar o Boa Vista, os jogos ali no início de junho, a Série B começa no final de maio, então falta aí um mês mais ou menos para o início da Série B. O Vasco ficaria um mês sem jogar, mas com a Taça Rio o Vasco terá aí mais 4 jogos caso avance para a final, porque a Taça Rio é jogo de ida e volta, né? Semifinal é ida e volta, a final também é ida e volta. O Vasco terá a vantagem do empate na semifinal, na soma dos dois resultados. Caso tenha um empate, o Vasco se classifica, segundo jogo em São Januário, e caso o Vasco se classifique para a final da Taça Rio, o segundo jogo também será em São Januário. Então, adversário do Vasco, ou Botafogo ou Madureira. Terminando o jogo do Botafogo, eu atualizo aí no comentário fixado, né? Coloco, ó, definido Vasco versus fulano na semifinal da Taça Rio, beleza? Então é isso. Taça Rio, torneio de consolação, mas
o Vasco vai ter que jogar. Bom, mudando o assunto aqui agora, vamos falar sobre um jogador que vem se destacando nesse início da temporada do Vasco, que é o Andrei. O volante Andrei tem feito uma boa temporada, né? Começou muito bem, ele que terminou 2020 muito mal ali, a torcida já sem paciência, muitos querendo que o Andrei fizesse parte daquela barca de jogadores dispensados, mas o Andrei conseguiu ali com o Marcelo Cabo recuperar o seu bom futebol, recuperar o seu prestígio também com o torcedor, que hoje vê o Andrei como um jogador importante para a sequência da temporada, e também começou a despertar interesse de outros clubes, né? Um deles, o Santos. O contrato do Andrei com o Vasco vai até o final deste ano, então ali no meio do ano, junho, julho, ele já poderia assinar um pré-contrato e sair de graça no final da temporada. Recentemente, a gente teve aí a notícia de que o técnico do Santos, o Ariel Roland, estava interessado em levar o Andrei para Vila Belmiro. E o jogador falou sobre tudo isso ontem em entrevista ao Globoesporte.com, falou aí sobre a situação do seu contrato, sobre esse possível interesse do Santos e deixou claro que o seu objetivo é permanecer no Vasco da Gama. Vou ler aqui o que disse o Andrei, abre aspas. O meu foco no momento é totalmente no Vasco e quero cada vez mais representar essa camisa da melhor maneira. Foi aqui onde aprendi tudo que eu sei hoje. Acredito que a conversa do meu empresário com o clube acontecerá no momento certo. E aí ele emenda falando sobre o interesse do Santos, né? Que foi ventilado aí na imprensa nos últimos dias. Ele disse o seguinte: não chegou nada a mim sobre esse interesse do Santos. Meu foco está totalmente em representar o Vasco dentro de campo. Deixo essas questões para o meu staff que cuida da minha carreira. Então, foi isso que disse o Andrei sobre a situação do Santos e também sobre a sua renovação de contrato. O contrato dele termina no final do ano e com certeza o Alexandre Pássaro já deve estar aí pensando, né, em como renovar esse contrato, porque o Andrei é um ativo do clube que o Vasco não pode perder de graça, né? Se for para perder o Andrei, que seja vendendo para algum outro clube. Tomara que ocorra tudo bem aí numa renovação de contrato do Andrei. E para encerrar o vídeo aqui, vamos falar sobre reforços caseiros, né? O Vasco encontrou ontem mais uma opção, aparentemente encontrou mais uma opção para o seu time aí no decorrer da temporada. A gente sabe que o time ainda precisa de reforços, né? De chegar mais alguns jogadores para a sequência da temporada, o início da Série B do Campeonato Brasileiro, mas o Vasco vai ali achando alternativas dentro do seu próprio elenco. E ontem o Marcelo Cabo, em coletiva, falou sobre isso, né? E falou especificamente do Caio Eduardo, que fez a sua estreia ontem entre os profissionais e foi muito bem. O treinador acabou ganhando mais uma opção, assim como o Galarza, né? No início do ano ninguém contava que o Galarza fosse se tornar uma opção de time titular do Vasco, né? Isso acabou acontecendo e o Marcelo Cabo agora fala também do Caio Eduardo, que ontem teve a sua oportunidade e entrou muito bem. Confira. Boa noite, Emerson. É aquilo que eu falo, às vezes os reforços estão dentro do próprio Vasco, né? A gente já tinha subido o Caio uma vez, ele trabalhou comigo, depois voltou para a base, deu continuidade. E aí hoje eu só tinha, né, os dois volantes que iriam iniciar o jogo, e aí eu trouxe o Caio, e o Caio já tinha me demonstrado nos treinamentos, e o que hoje ele apresentou ao público, a torcida vascaína, no jogo. Então a gente tem buscado essas soluções dentro do Vasco da Gama, e a gente tem potencializado esses meninos. Quero ressaltar que eles não vão ser a solução do Vasco, mas é esse equilíbrio que a gente está dando entre jogadores experientes, né? O Rômulo está chegando para o setor também. Hoje o Léo Jabá, um jogador que vem da Europa, pode dar essa sustentação para o Figueiredo, para outros jogadores. Então é o equilíbrio que a gente tem buscado, Emerson, para que a gente possa ter uma equipe competitiva e a gente mesclar, né, a experiência desses jogadores, como Vanderlei, Lucão, e a gente ter o equilíbrio necessário para ter uma equipe forte. Mas eu, mais uma vez, ressalto a ótima estreia do Caio, e para mim não é novidade o que ele vem apresentando, então a gente sabe que é um jogador que tem um futuro promissor no Vasco da Gama, mas a gente tem que ter calma, paciência para trabalhar ele, para que não aconteça o que já aconteceu com outros jogadores no Vasco da Gama. E é isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal, divulgue aí nos seus grupos de WhatsApp, deixe o seu comentário. Vou ficando por aqui, saudações vascaínas, até a próxima, fui!